altura, 20 metros de largura e pesam 319 toneladas cada uma. Elas são abertas menos de 10% ao longo do ano, apenas uma ou duas vezes, e não tem uma data fixa para serem abertas, já que depende desse nível de água. Bem, por conta do período de estiagem que a gente passou, a última vez que o vertedouro foi aberto para acesso de água foi em 2020, então já tem 2 anos. Mas se ele estivesse hoje completamente aberto, em sua vazão máxima, poderiam passar por ali até 40 cataratas do Iguaçu em volume de água. Seriam 62 milhões de litros de água por segundo passando pelas comportas. Agora chegou a hora de conhecer a Itaipu bem de pertinho. As obras da usina começaram em 1975 e o primeiro passo foi a escavação de um imenso canal que serviria para desviar as águas do Rio Paraná, permitindo que a barragem principal fosse erguida. Foi aqui que milhares de trabalhadores enfrentaram dia e noite o árduo trabalho de escavar, com a ajuda de explosivos, o canal em rocha. Este canal, com 2 quilômetros de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade, está muito próximo a você, logo à sua esquerda. Em 1978, no histórico dia 20 de outubro, nesse do canteiro de obras um momento único. Foram minutos de absoluto silêncio antes da grande explosão. 58 toneladas de dinamite derrubaram os arcos do canal. Nesse momento, a força do homem conseguiu desviar o 7º maior rio do mundo em volume de água. O majestoso Rio Paraná começou a correr por esse novo caminho, permitindo a secagem do leito original e o início da segunda fase da obra, a construção da barragem principal. É alta, né? Olha, isso aí é as turbinas, olha. Bem, pessoal, então a gente acabou de entrar na área industrial, na área de produção, e estamos passando em frente à barragem principal, onde estão localizadas as 20 unidades geradoras de energia. Mas a gente não tem acesso a elas, porque elas estão instaladas 50 metros abaixo de onde estamos passando agora. Então daqui a pouco a gente pode ver são esses tubos brancos do nosso lado direito, eles são chamados condutos forçados, e a porão de água que está no reservatório vai descer até ela chegar na turbina. Olha, Flávio. Então ele serve apenas como uma passagem para essa água. E cada conduto tem quase 11 metros de diâmetro e suporta até metade da vazão das cataratas. Então são 700 mil litros de água por segundo que podem descer por cada metro. Bem, repare que estamos passando a unidade 9A, o que marca o meio da barragem. Então, a partir de agora, pessoal, já podemos dizer que estamos em território paraguaio, já que cruzamos o meio do rio, e o rio é a fronteira entre os dois países. Bem, nós temos aqui 20 unidades geradoras, elas são juntas 14 mil megawatts de potência instalada. Cada uma gera 700 megawatts. Já seria suficiente para abastecer uma cidade de até 1,5 milhão de habitantes. Então, a Itaipu é capaz de produzir muita energia, mas não é sempre que as 20 unidades estão em operação ao mesmo tempo, já que toda a energia gerada aqui é sob demanda. Nossa, é frio! Tirar os todo para
Pessoal, olhando aqui à nossa esquerda, vocês verão alguns jatos de água saindo da barragem. Aquela água foi responsável pelo resfriamento das máquinas. A água que gerou energia, a gente não consegue ver ela saindo, porque ela sai 30 metros abaixo da superfície do rio. Pessoal, a gente vai passar agora pelo túnel do vertedouro. Então, se as comportas estivessem hoje abertas, a água passaria por cima de nós, como se fosse uma ponte invertida. A água passa aqui. É aquilo que nós vimos lá. Vazão da água. Pessoal, olhando aqui à nossa direita, vocês vão reparar algumas cascatas de água descendo pela rocha. Essa água é proveniente de pontos de drenagem. Nós temos mais de 5.000 drenos que fazem parte desse sistema para retirar a água de filtração e fazê-la retornar ao leito do rio. É a linha de transmissão aqui, ó. Isso é muita energia. Bem, pessoal, a gente sabe que a Itaipu ela é responsável pela produção de energia, né? Mas não é ela quem faz a transmissão e distribuição aos países. No Paraguai, quem tem essa responsabilidade é a ANDE, Agência Nacional de Eletricidade, e no Brasil, a Eletrobras e Furnas. Então, como a gente cruzou o rio e estamos em território paraguaio, à nossa esquerda podemos observar a subestação Margem Direita, que é quem vai transmitir a energia daqui de Itaipu até a estação da ANDE, e então ser distribuída por todo o território paraguaio. Bem, pessoal, e o Paraguai é um país bem menor em comparação com o Brasil. Eles têm cerca de 8 milhões de habitantes e o Brasil tem mais de 210 milhões. Então, por isso, o Paraguai não precisa de toda essa energia que eles têm por direito, porque de acordo com o tratado, correto é dividir essa energia igualmente entre os dois. Mas o Paraguai compra de Itaipu apenas 15% dessa energia que foi gerada e utiliza para abastecer até 90% do seu território. Já o Brasil vai comprar o restante, mais ou menos 85% dessa energia, e usamos para abastecer de 15 a 17% de todo o território brasileiro, mas principalmente a região sudeste, onde estão localizadas as maiores indústrias. Olha a lâmina d'água ali. Adriana, tá em Santinês, amor. Capanema. Capanema, Santinês é louco. Olha aí. Nossa, é Capanema. Pessoal, estamos agora na parte mais alta do passeio, a cota 225. São 225 metros acima do nível do mar. Aqui à nossa direita, veremos novamente o vertedouro, uma vista Aí, ó. superior dele agora. E nós vimos lá, estava ali, ó. Então, pessoal, olhando aqui à nossa direita, no final das rampas do vertedouro, vocês vão reparar um espelho d'água, são os tanques de dissipação. Eles têm 5 metros de profundidade e servem para evitar o contato direto da água que desce pelo vertedouro com o rio. Já que quando as comportas estão abertas, essa água pode chegar a 144 km por hora. Então ela desce com muita força e velocidade, e se atingisse o rio, poderia causar uma grande erosão. Então, para evitar isso, os tanques direcionam a água para cima. Então a água cai no rio como gotas de chuva forte. Ainda do nosso lado
lado direito, uma vista muito bonita e panorâmica da nossa barragem, que tem quase 8 quilômetros de extensão e uma altura máxima de 196 metros, que é por onde estamos passando agora. Essa altura, pessoal, equivalente a um edifício de 65 andares. Pessoal, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem uma visão do lago de Itaipu, que é o nosso reservatório. Ele tem 190 quilômetros de extensão em linha reta, chegando até Guaíra. Tem profundidade máxima de 170 metros e uma área de 1.350 quilômetros quadrados. E essa área, pessoal, é maior do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Ele tem uma capacidade total de 29 milhões de litros de água. E se a gente dividir esse número, 1.004 mil litros de água para cada pessoa do planeta. Pessoal, aqui na nossa região nós temos dois principais rios. Temos o Rio Paraná, que vocês acabaram de conhecer, e a gente tem também o Rio Iguaçu, que é aquele que passa pelas cataratas. Então são dois rios diferentes, mas seguindo pela nossa direita, pela margem do Rio Paraná, até próximo do Marco das Três Fronteiras, o Rio Iguaçu vai desaguar neste rio, então o Rio Paraná segue seu fluxo até o Oceano Atlântico. Pessoal, olhando para todo esse lado aqui à nossa esquerda, eu não sei se a gente consegue imaginar quanto tempo levou para encher tudo isso, porque a princípio seriam 3 meses, mas na época aconteceu o fenômeno El Niño e choveu muito, então o reservatório ficou cheio em apenas 14 dias. Pessoal, aqui em Itaipu nós temos 3 tipos de barragens. Temos a barragem principal de concreto, a barragem auxiliar de terra e essa que estamos passando agora, a barragem de enrocamento. E essa barragem é formada apenas por elementos naturais. Nós temos areia, argila e rochas. E todas essas rochas foram retiradas da escavação do canal de desvio. 80% delas estão aqui, e os outros 20% foi triturado e usado na mistura do concreto na barragem principal. Então a gente teve 100% de aproveitamento de todas aquelas rochas retiradas durante a escavação, que foram aproximadamente 32 milhões de metros cúbicos. E uma curiosidade, se a gente juntasse todas essas rochas, poderíamos erguer mais do que 2 vezes o pão de açúcar lá do rio. Tá gostando, vó?